A partir de agora, eu estou recebendo a escritora e promotora de justiça, doutora Lorena Moura, no Frente a Frente. Frente a Frente, os assuntos de interesse da sociedade, entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Bem, nós estamos começando Frente a Frente. A partir de agora eu estou recebendo a escritora e promotora de justiça. Ela tem um livro que ela está lançando, é um livro muito interessante, mas antes eu gostaria de fazer um esclarecimento da presença da doutora Marisete Romeu, que está aqui para nos apoiar juridicamente sobre a questão. Ela é advogada do Broncas da Cidade, também é minha advogada, e nas horas que a gente precisa, a doutora está sempre aqui para nos auxiliar. Doutora Marisete, bom dia. Doutora Lorena, bom dia também. Bom dia. Olha, hoje sou um homem felizardo, viu? Tenho duas mulheres inteligentes, né? Inclusive duas mulheres que fazem o diferencial dentro da sociedade, mas a doutora Lorena já foi também delegada de polícia, né, doutora? Sim, eu fui delegada por 2 anos e já sou promotora de justiça há 13 anos. Doutora, a senhora está lançando um livro, né? Esse livro, ele tem um tema muito interessante. A senhora gostaria de começar explicando o seu livro, doutora? Sim, com certeza. Esse foi, na verdade, é fruto de uma pesquisa que eu realizei durante o mestrado na Universidade de Lisboa, em que eu estive de licença das minhas atividades habituais como promotora de justiça para cursar o mestrado na Universidade de Lisboa. E esse mestrado era em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e também tinha esse foco na dignidade da pessoa humana. Então, durante o mestrado, percebi esse incômodo que havia entre os profissionais, entre os colegas, que é exatamente essa aplicação desmedida, muito vaga e ainda inconcreta mesmo do princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, um princípio de extrema relevância para o ser humano, mas que ainda é uma utopia constitucional, quer dizer, é previsto em várias constituições de Estado de Direito pelo mundo todo, regra geral previsto como fundamento das repúblicas, ou seja, você percebe que é dado geograficamente dentro do sistema da ordem jurídica uma fundamentalidade altíssima, ou seja, uma importância muito grande. Há uma força normativa muito alta que se pretende, mas um princípio que ainda a nível de aplicabilidade é muito vago. E a intenção era exatamente criar uma teoria normativa que pudesse dar concretude e mostrar, através de critérios jurídicos, quais as potencialidades do princípio da dignidade da pessoa humana, auxiliando os profissionais de direito na aplicabilidade desse princípio, para que ele se torne um princípio concreto na vida da sociedade, na vida das pessoas. É um tema muito interessante, muito complexo, né? É uma inspiração que a senhora teve aí para escrever esse livro, com esse tema. Agora, como realmente surgiu a ideia de fazer esse livro com esse tema, doutora? É como eu disse, né? Durante as aulas, as reuniões, a gente nem chama aulas, são reuniões de mestrado onde a gente discute determinados temas. Esse era um tema que havia uma tensão muito alta em torno do princípio da dignidade, um incômodo, digamos assim, com esse modo de aplicabilidade muito vago. Então, regra geral, se você for perceber, e aí nas pesquisas a gente consegue perceber, que regra geral o princípio da dignidade ele é tido como um princípio que pode todos os problemas da humanidade, como se ele pudesse vir em socorro de todo e qualquer problema do homem. Não se trata disso. É um princípio que ainda demanda uma análise um pouco mais acurada, jurídica, a partir de critérios técnicos, para que se possa efetivamente delimitar qual a sua aplicabilidade. E isso em si fortalece o princípio, porque na verdade ele, regra geral, ele vem sendo utilizado como reforço de direitos fundamentais ou, regra geral, precisando de outras normas ou outros direitos fundamentais para reforçar, quando ele tem total potencialidade para ser utilizado de maneira autônoma, e isso traz um fortalecimento desse princípio e vem em benefício de toda a sociedade, que é o que a gente precisa perceber. Qual é a delimitação do princípio, que a gente consiga torná-lo concreto na vida das pessoas? Doutora Marisete Romeu, pode perguntar. Hoje é Dia da Mulher, né? Estou extremamente honrada em tê-la aqui.
porque sou tua fã, fã do teu trabalho, do teu profissionalismo, da tua pessoa, né? E eu gostaria, então, que, por gentileza, tu falasse um pouquinho em relação a essa parte da mulher no teu livro. Então, quando eu trato da identidade normativa, um aspecto que é bem interessante, que é o conteúdo da dignidade. Quando eu percebo o conteúdo da dignidade, eu percebo que um dos elementos que são elementos de usufruto da dignidade é a autonomia. Mas não só autonomia, também mínimas condições de autodeterminação, mínimas condições de usufruto dessa autonomia. E aí dentro desse contexto a gente percebe que existem grupos que são grupos totalmente destituídos. Eles são grupos de vulnerabilidades, como as mulheres, que estão inseridas num contexto de destituição sistêmica continuada. Então o que acontece é que a mulher, ela já passou por, historicamente a gente sabe que ela já passou por muitos avanços. A legislação, ela já protege a mulher, ela já permite o voto, existe a defesa na violência doméstica. A gente percebe que já existe sim um avanço muito grande em relação às mulheres. Mas, em verdade, a gente ainda vive um contexto de destituição sistêmico-social muito alta em relação às mulheres. Muitas vezes as mulheres, isso influencia diretamente no próprio desenvolvimento da personalidade da mulher. Então, a mulher, ela não se percebe como ofendida, vítima. E esse é um contexto ainda atual. Então, eu acho que o primeiro passo é a consciência. A sociedade precisa ter consciência de que, sim, de fato, as mulheres ainda vivem num contexto de destituição, de discriminação, e esse contexto ele é diário. E a consciência disso, por si só, ela já vai ajudar um avanço nesse sentido. Então, a gente trata no livro sobre mínimas condições de autodeterminação e é quando toca nesse assunto das mulheres. Doutora, eu não tive ainda o prazer de ler o seu livro, não é? Mas dentro do livro também tem a questão da violência, né, tratada. O que a senhora atribui tanta, infelizmente, é um país que se mata a mulher, um dos países que mais se mata a mulher no mundo. E a gente está todo dia, a gente sabe que o Ministério Público está aí cumprindo as leis, colocando na cadeia esses caras que insistem em bater, maltratar a mulher, mas ainda assim a Polícia Civil agindo, a gente sabe que a Polícia Militar hoje tem uma viatura específica só para casos Maria da Penha, a Guarda Municipal, toda a sociedade se mobilizando, mas ainda assim, o que a senhora atribui essa violência desenfreada contra a mulher? Na verdade é cultural, né? A cultura do patriarcado, ela é totalmente inserida e as pessoas se desenvolvem dentro dessa cultura. A mulher, ela é criada, ela é educada para servir, né? E o homem, ele é criado e educado também nesse sentido de ser o chefe de família, né? De ser o cabeça da família. Então, isso gera um choque. E principalmente tem gerado também porque as mulheres, elas têm tido um pouquinho mais de consciência e elas têm tentado se impor de alguma maneira, falando de uma maneira bem tranquila, não digo se impor com agressividade, mas eu digo, tem percebido que os seus direitos, tem percebido que é um sujeito de direito sim na ordem jurídica, isso vem incomodando, porque como disse, é uma questão cultural muito alta. E aí os homens têm muita dificuldade. Então, em verdade, esse estado de... esse processo de conscientização, ele tem que acontecer tanto para as mulheres, mas tem que acontecer principalmente também para os homens, né? E eu me lembro falando desse assunto, eu me lembro de uma entrevista que eu vi de uma juíza da Suprema Corte, que foi advogada e depois foi nomeada pelo presidente à época, Bill Clinton, como juíza, me falha a memória o nome, Ruth Berger, algo assim. E ela disse uma vez que se você quer um país de sucesso, aceite e valorize as diferenças, porque é na união das potencialidades de cada um que você fortalece um Estado de Direito. Então, na verdade, enquanto a gente continuar com essa cultura do patriarcado, em que as mulheres precisam estar ali submissas e tudo mais, a gente perde toda a potencialidade do que é diferente, do que pode somar, e no caso, as mulheres, né? No seu livro, ele trata dessa violência e também o que mais traz para acrescentar com relação à violência da mulher? Na verdade, o livro, ele se direciona a uma teoria normativa do princípio da dignidade da pessoa humana.
Em passagem a gente trata sobre a questão da autonomia, sobre a questão de mínimas condições de autodeterminação, e é quando a gente trata dos grupos de vulneráveis, não há como não tratar, né, dessas pessoas que estão inseridas nesse contexto de destituição social sistêmica continuada, que é o caso das mulheres, mas ele não é um livro voltado para a violência contra a mulher, não se volta necessariamente a isso, mas ele se volta a tentar trazer algo que realmente ainda era muito carente, que é uma análise mais técnico-normativa do princípio da dignidade. Doutora Marisete. Agora, só para finalizar, então, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho, porque assim, tu é 1001 utilidades também, né? Um pouquinho de como tu concilia toda essa questão. Promotora de justiça, mãe também, esposa, né? Tem uma vida social e uma vida além do profissionalismo. Eu acredito que tudo que a gente faz com amor, a gente procura fazer bem feito, né? Eu tenho um pouco disso também na minha personalidade. Eu não consigo fazer algo pela metade. Então eu sempre vou me doar muito para tudo que eu me disponho a fazer. E eu acredito que faz parte do ser humano a família, também faz parte os amigos, faz parte do ser humano a realização profissional. E aí eu tento me dividir e equilibrar tudo da melhor maneira. E dá certo, né, doutora? Tá dando, eu acredito que sim. Bem, hoje o dia é especial, bastante especial, é o Dia Internacional da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher é todo dia, né? Então, mas hoje é tipificado como o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria que a senhora, a doutora Marisete e a doutora Lorena fizessem aí as palavras, as considerações finais para esse dia tão importante. Então, como eu disse ainda há pouco, eu acredito que o reconhecimento das diferenças, o reconhecimento das potencialidades de cada ser humano é o que traz sucesso para um país, o sucesso para uma sociedade, a união de forças. Então, a valorização da mulher é essencial nesse contexto, que os homens possam olhar de uma maneira diferente, sem a ideia de competitividade, mas com a ideia de união. Eu acredito que o que pretendemos é menos flores e mais consciência. Doutora Marisete. Fortes as palavras e bem precisas. Mulheres, comecem de onde estão. Não importa o que já passou, comecem de onde estão. O nosso agora, o nosso presente, ele é um presente e a gente pode ir além, a gente pode... Olha só, doutora Lorena, né, um exemplo de mulher e com certeza é muito estudo, é muita dedicação. Comece agora você também, para que esse nosso dia, no ano que vem, seja muito melhor. Eu quero deixar uma palavra, graças a Deus, tenho mais de 60% do meu público é feminino. Então elas confiam muito no que eu digo todos os dias. Eu quero deixar aqui um recado para minha esposa, em especial minha mãe, e a cada mulher que nos assiste, tanto na internet, que nos ouve também pelo rádio e pela televisão. De coração, saiba que eu amo vocês. E vocês deixem de ser canalhas. Tratem melhor as mulheres, porque sem elas nós jamais existiríamos. Muito obrigado, doutora Lorena, pela presença e que sucesso no livro. Onde é que já pode ser encontrado o livro, doutora? O livro está vendendo na Juruá, na editora Juruá, na Amazon, na Submarino e na Shoptime. Pronto. Doutora, um abraço, obrigado. Volto sempre. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, doutora Marisete. Bom, eu vou rapidamente no intervalo. Na volta eu venho com o plantão de polícia e o Faca na Caveira. Não sai daí que eu volto já já. A informação em cima do fato. Jornalismo com credibilidade e veracidade. Esse é o Broncas da Cidade.